contos que dialogam com a psicanálise. Mais do que isso, dialoga com a consciência da formação de identidades. São os contos de Eu Não Disse Livro, da Lara Rage, que é a nossa entrevistada de hoje. É um livro curioso, porque é um livro de uma jornalista que renega ao jornalismo em favor de uma ficção mais concreta, mais correta, mais verdadeira. E aqui estão as verdades de quem vê a vida a partir da psique de seus personagens. Lara, Eu Não Disse é seu livro de estreia na ficção. Como é essa experiência de você? São contos, é um livro de contos, uma antologia de contos, mas como é essa experiência, porque você é jornalista, de certa forma trabalhar o texto da ficção, né? Que é bem diferente do texto jornalístico, né? Como é que foi esse trabalho com a ficção? Eu comecei a querer fazer ficção por volta de 2019. Eu tinha vontade, eu acho que, assim, no jornalismo a gente escreve textos muito duros, né? Em que você não te possibilitam trabalhar também a subjetividade. No factual, na política, eu gosto, faço, mas eu sentia falta de me colocar também na escrita. E aí, em 2019, eu pensei em escrever. Minha ideia inicial era escrever sobre essa zona cinzenta das relações afetivas e sexuais. Era uma época do Me Too, aquele movimento que denunciava muito, mas o que me interessava não era nem o preto nem o branco, era a zona cinzenta. E aí, ao mesmo tempo, começou a pandemia e eu comecei a escrever muitos textões. No Facebook, no Instagram, eu era aquela pessoa que escrevia textões. E minha prima, Rita de Podestá, que é escritora, ela falou: prima, você é escritora, você não é só jornalista, você é escritora. Por que você não aproveita que a Escrevedeira, que é um lugar em São Paulo, da escritora Noemi Jaffe, que promove oficinas de escrita, começou a trabalhar online, né, durante a pandemia. E aí eu fiz primeiro um curso para escritores iniciantes, com o escritor Flávio Cafiero, e depois a Noemi Jaffe me aceitou no grupo de escritores dela, que tem escritores mais experientes, gente que já ganhou Jabuti, e escritores iniciantes, como eu sou, né, e era mais ainda. E aí, primeiro, quando eu comecei a escrever, a Noemi odiava todos os meus textos, porque ela falava que tudo era jornalismo, não era ficção. E aí, aos poucos, eu fui deixando essa subjetividade vir à tona. Eu acho, e entendendo um pouco o funcionamento do texto literário, né? Porque é uma coisa completamente diferente. Eu acho que até essa coisa de você poder dar uma desrespeitadinha nas normas gramaticais, de não escrever sempre da forma mais clara possível, tentar também ter um mistério, tem os não ditos, então tem muitas diferenças, eu acho. Pois é, quando é que você se sente mais confortável, né? São experiências completamente diferentes. Essa questão da subjetividade e tal, a objetividade jornalística que lhe exige muito rigor, mas a literatura também precisa de certas precisões. Não dá para você falsear aquilo que você não acredita. Por exemplo, uma coisa que se tornou muito recorrente, você tentar reproduzir a linguagem, digamos, das periferias. Foi muito comum não estou dizendo que você faça isso aqui, não tem nada a ver com isso aqui. Mas ainda se cai nesse erro de tentar se reproduzir essa linguagem. Eu vejo até às vezes como até desrespeitoso com o pessoal que está lá, né? Mas enfim, quer dizer, como é que você trabalha essa questão da sua verdade dentro do seu texto literário? A Noemi Jaffe, ela fala às vezes assim, não, se você quer escrever sobre o Rio, você tem que ser o Rio, né? Essa coisa de trabalhar a própria verdade, eu acho que às vezes para a gente chegar à nossa verdade,
Eu gosto muito de escrever com base em sentimentos verdadeiros. Sentimentos verdadeiros. Mas para chegar a uma precisão de sentimento, às vezes a gente consegue isso melhor inventando uma cena, inventando personagens. Eu deixo isso fluir livremente, não tenho compromisso com os fatos na hora de escrever, mas eu costumo ter muito compromisso com a verdade dos meus sentimentos. Eu gosto de escrever com base no que é desconhecido para mim mesma, sabe? Aquele sentimento que incomoda, aquela coisa que você não digeriu, aquele fato que você não digeriu, e promover por meio da escrita uma investigação sobre isso. Então, a minha verdade na literatura é a verdade dos meus sentimentos. Há uma coisa curiosa na sua literatura, falando especificamente do Eu Não Disse, do livro Eu Não Disse, que é a busca do sentimento de quem se formou, né, ali no final do milênio passado, pode parecer uma coisa, mas não é, ali dos anos 90, né, os seus personagens estão muito ligados a esse período de transição entre os anos 90 para a década, para os anos 2000, eles estão se formando mais ou menos por ali. E, curiosamente, eles não são afetados pelo milenarismo que se formou muito naquela época, esses conceitos mais profundos religiosos e tal, embora haja um conceito psicológico muito, muito forte nos personagens, mesmo nos que ainda não estão amadurecidos. Eles não entendem bem quais são os sentimentos dele, mas eles lidam com certa angústia com esses sentimentos, né? Também foi um trabalho delicado de construção dessas personagens. Foi bem delicado, porque o livro ele começa com uma temática muito delicada, né, Maurício? O livro já começa com um suicídio. Que foi uma situação assim que eu vivi de fato, o suicídio do pai dos meus filhos, mas o livro é de ficção, eu não considero nem de autoficção. Eu considero de ficção justamente porque o livro ele tenta fazer como se fosse um caleidoscópio que vai vendo a situação por diferentes ângulos, né? E tenta ver a situação, por exemplo, pelo ângulo dos filhos. A situação pelo ângulo dos filhos, vista por mim como autora, ela só pode ser imaginada. Eu não saí como uma jornalista entrevistando as pessoas afetadas ou envolvidas nessa situação dramática, mas eu imaginei. Eu fiz esse exercício de imaginar a partir das minhas próprias angústias. Eu não sei se são as mesmas angústias dos meus filhos, provavelmente não, como diz minha filha, se eu fosse escrever um livro, ela fala, eu escrevi um livro que chama Não É Bem Assim. É isso, porque realmente é uma ficção, né? Esse trabalho de você investigar sentimentos angustiantes das outras pessoas a partir da sua perspectiva, não tem nada mais ficcional que isso. E aí eu também vou tento entrar na cabeça desse homem que eu relato, tento ver a situação, tem um conto óculos sob o ponto de vista de um desconhecido, porque é uma temática tão... é um mistério, né? Um mistério, o Ricardo Pilha fala, a gente sempre escreve a partir de um mistério que interroga a gente. Então tinha essa pergunta me interrogando, assim, como foi que eu, uma mulher que me entendo como feminista, desde os 12 anos de idade, vim parar aqui numa situação que envolve violência, uma situação de adoecimento mental, uma situação de devastação de uma família. Então, a partir desses sentimentos verdadeiros, eu produzi essa ficção. Há uma coisa curiosa nisso tudo, porque você acaba... não sei se você traz para a ficção os seus sentimentos, não é isso? Também não me parece que demonstra isso. Mas você demonstra uma preocupação muito grande
a psique mesmo, o psicológico daquelas pessoas que estavam ali perdido por essa questão do milenarismo, né? Ficou todo mundo meio, né? Pô, e agora? O que é que vai acontecer, né? Quer dizer, as questões metafísicas se reacenderam muito, muito profundamente nesse período, e seus personagens sofrem isso, mas é interessante que são personagens muito jovens e que talvez sem um amadurecimento para entender o que estava acontecendo, né? É aquele amadurecimento meio que a fórceps mesmo, né? Tal, uma coisa meio brutal, e que via uma nova sociedade se abrindo a partir da relação dos pais, que nem sempre eram tranquilas como, digamos assim, os nossos pais. Né? Quer dizer, essa nova modalidade social afetando em quem estava a informação, né? Basicamente, seu livro trata muito disso, se volta muito para essas questões, né? São doloridas, você tem... E há algumas coisas sutis, né? Quer dizer, as diferenças sociais, né? Mas que mesmo as famílias numa melhor situação financeira, elas são afetadas, né? E é sempre o pressuposto da morte, né? Em cada conto há uma presença muito forte da morte. É uma psicologia complicada. Exatamente. É curioso você falar isso, porque ao mesmo tempo que eu quis ser escritora, eu comecei a fazer psicanálise, a fazer análise, né, junto com, ao mesmo tempo, foi um processo simultâneo. Então, eu gosto muito de psicanálise, então eu tenho realmente esse interesse sobre o tema e gosto de ler muitas coisas sobre o assunto também. Então, tem essa tentativa desse mergulho, e o próprio livro ele foi construído, na hora de montar, ele foi construído tentando uma certa linha psicanalítica, sabe? Uma linha psicanalítica que parte, eu começo com a tragédia e depois eu começo então com essa linha da dor, da culpa, do medo, e aí depois vou para uma investigação sobre os silêncios, o silêncio sobre as tragédias familiares, que daí surge também o nome do livro, né? Eu Não Disse. E depois para uma espécie de uma tentativa de uma redenção, mas bem contemporânea, né? Uma coisa que não é mais um conto de fadas, mas um conto de falhas, umas discussões mais contemporâneas de relação. Então tem essa... O livro é muito casado com a psicanálise mesmo, sabe? Até na construção dessa linha que perpassa o livro, porque são livros de contos, mas são contos interligados e, inclusive, eu sugiro que se leia como um romance, né? Não pode ser chamado de romance porque são fragmentos, eu acho. Eu escolho essa narrativa fragmentada, mas tem uma interação forte com a psicanálise, eu acho. Eu não sou especialista, eu sou leitor, mas dizem os especialistas que se o livro de contos ele não tiver uma certa unidade entre si, os textos não tiverem uma unidade entre si, eles falham, né? O livro falha, né? Você busca essa unidade, claro, trabalhando muito com essa questão da psicologia, mas também com os ambientes, né? Brasília está muito presente, claro, o livro se passa em Brasília, né? Com algumas fugas, digamos assim, né? Mas, de certa forma, como é que a cidade, a própria dinâmica da cidade, o próprio cenário da cidade acabou influindo nas narrativas? Então, eu não tive essa preocupação, sabe? Eu não tinha esse pano de fundo de querer retratar a cidade. Isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e eu acabei retratando também os arredores da cidade, né? Essa coisa de Chapada, Pirinópolis, coloca um pouco essa vivência assim que os moradores de Brasília têm também, mas tudo isso não foi pensado. Essa parte da ambientação é só um pano de fundo mesmo na minha literatura. Eu sei que tem outros autores de Brasília que têm muito essa vontade de ver a cidade, e eu acho muito legal quando eu leio isso também, mas não foi uma coisa pensada,
sabe? Mas seu livro acaba tendo uma peculiaridade muito interessante, que é muito própria de Brasília, que não é o individualismo, é a individualidade. Os personagens estão muito na dele, né? Quer dizer, e isso é típico do brasiliense, né? Quer dizer, você é amigo de quem você quer. E me parece que o livro está o tempo todo, não dizendo isso, mas insinuando essa questão da individualidade do cidadão brasiliense. Você, de certa forma, sentiu isso no livro? Eu acho que o livro ele tem uma investigação sobre solidões, né? Eu estava falando aqui de sentimentos. Um sentimento que me moveu muito foi a solidão materna. Porque quando a gente resolve ter filho, muitas vezes, pelo menos, o meu projeto era um projeto conjunto, mesmo depois de separar. Então, quando eu me vi numa situação em que a solidão materna me foi imposta, isso acabou aparecendo na minha literatura, também não de forma planejada. Esses contos não nasceram se pensando num livro sobre isso, não foram escritos nessa ordem, né? Mas eu acho que eu tinha essa necessidade de investigar não só a individualidade, mas principalmente as solidões mesmo. Seja minha, seja a solidão que eu imaginava dos meus filhos, né? E fui inventando. A Rosa Monteiro diz na Louca da Casa, que é um livro... A Louca da Casa é a Imaginação, né? Que é um livro que eu li há uns 20 anos e me marcou, assim como O Perigo de Estar Lúcida, agora um livro que eu gosto muito. Ela fala que a louca da casa é a imaginação, e a imaginação ela chega justamente onde a gente não conhece, né? Então, acho que por meio da investigação dessas solidões eu deixei que minha imaginação florescesse. E é interessante porque o próprio conto que dá título ao livro, né? Eu Não Disse, ele retrata muito isso, né? A menina protagonista é muito solitária, né? Embora ela viva e ela conviva com amigos, e essas sutilezas das perdas, né? Tem uma cena que ela chega a dizer algo como eu não sabia que os gêmeos podiam morrer, né? Quer dizer, tem uma certa dor nisso, né? Nas surpresas do imponderável, pelo menos na imaginação dela, né? E isso perpassa vários personagens, né? Essas surpresas diante das perdas, né? Também foi o livro também se propõe a isso, né? A debater essas relações sociais que são muito próximas, embora distantes em seus conceitos, né? E nas suas perdas também, né? É um livro que fala muito sobre as perdas, né? Eu acho que é um livro que fala muito sobre luto mesmo, né? Um livro... A vida é isso, né? A gente aprendendo a lidar com as nossas dores e lutos. E é curioso esse conto que você falou, o Eu Não Disse, que tem essa solidão mesmo dessa criança. É engraçado, porque aí que eu te falo que eu peguei esse sentimento que eu lembrava de existir, que era um sentimento meu mesmo, e inventei toda aquela cena, aqueles personagens, a ponto da minha mãe falar, mas isso aconteceu? Eu falei, não, isso realmente eu parti desse desamparo infantil que em algum momento eu acho que toda criança tem, e quis investigar ali de onde vinha essa sensação de desamparo. É uma coisa que perpassa a sociedade por décadas, séculos, não sei, que é esse silenciamento das mulheres, né? Esse silêncio das mulheres sobre tragédias, sobre sentimentos. As mulheres estão sempre tentando fazer com que a família fique em pé, né? Tentando tem uma cena, por exemplo,
naquela série Adolescência, não sei se você chegou a ver essa série no Netflix, que fez sucesso. Tem uma mãe lá que parece que está sempre carregando várias bandejas para que a coisa não exploda. Então eu acho que a mulher vem exercendo muito esse papel, e esse conto Eu Não Disse é um pouco sobre isso, sobre como que nasce esse silêncio, como que nasce esse silenciamento, como que a gente não conversa, às vezes, sobre o mais importante, né? Então, o meu livro também é uma tentativa disso, de conversar sobre coisas importantes. Agora a gente está falando muito aqui de tragédia, mas o livro não é triste, não. O livro tem um Você não certo achou? lirismo, um certo... Não achei ele triste, não. Ele é trágico, ele tem algumas tragicidades, né? Mas ele não é narrado, digamos assim, da forma mais dura, né? Você tem, de certa forma, você permeia com certo lirismo. Com né? humor também, eu tento, né? Não sei se eu consigo. Tem gente que enxerga o humor, tem gente que não enxerga. Quer dizer, também é uma dualidade trabalhada no texto. Eu acho que essa linguagem de, assim, também tratar de temas dolorosos por meio do xiste, do humor, é uma coisa que eu tento fazer, assim, seja na vida, seja na literatura, sabe? E, por exemplo, tem esse conto do filho, que eu fico fazendo um xiste, grávida de Taubaté. É uma piada, né? Freud explica, né? Essa coisa da gente, às vezes, pegar coisas muito pesadas e tentar pôr um pouco de humor, até para conseguir segurar o tranco, eu acho. E agora? A partir de agora, como é que está a ficção? Quer dizer, como é que está o trabalho? Como é que está, né? Você já está em novos projetos, enfim, né? A literatura é meio que uma praga, né? Você começa e não quer mais parar com isso. Eu tô nessa. Eu já fui mordida por esse bichinho. Comecei a escrever já coisas novas, tenho um projeto na minha cabeça, eu quero voltar um pouco para a minha temática inicial, não quero escrever sobre nada, porque eu não gosto de escrever sobre nada, eu gosto que a escrita vá acontecendo, como foi o caso desse livro. Mas eu quero, sob essa temática de relações sexuais e afetivas, eu quero tentar trabalhar mais a linguagem, no sentido de tentar, por meio da linguagem, mostrar diferentes perspectivas, diferentes personagens, trabalhar a linguagem desses personagens. E tenho vontade também, eu gosto da escrita fragmentada, quero um pouco... Ainda não tenho vontade de fazer a aventura do romance, quero ficar um pouco mais ainda no conto, eu sou uma escritora iniciante ainda, mas eu quero também continuar com essa coisa entrelaçando os personagens, produzindo uma narrativa a partir de fragmentos. Mas dizem que quem se aventurou nos dois disse que é mais difícil escrever contos do que, né, essa história do Cortázar, que diz, né, que você tem que vencer por nocaute o leitor. É sempre mais complicado. É verdade. Mas eu estou gostando ainda desse desafio dos contos, tenho achado bem legal. Maravilha! Clara, muito obrigado pela sua participação no Leituras. Obrigado. Obrigada a você, Maurício. Obrigada, gente.